Sejam bem-vindos à videoaula de projeção cônica. Primeiro, vamos estabelecer as definições de projeção de perspectiva. Projeção é o processo no qual um objeto tem a sua representação gráfica em um plano. Ele ocorre quando o raio projetante, ou seja, a reta que passa pelos pontos do objeto e intersecta o plano de projeção, atinge o plano de projeção, de forma ortogonal ou oblíqua. Já a perspectiva é um modo de ver e interpretar o espaço, transmitindo ao observador a aparência que o objeto possui em suas três dimensões, produzindo, assim, uma ilusão da realidade. Ela mostra os objetos de maneira semelhante à forma como são vistos pelo olho humano. Se observarmos essa paisagem feita pela perspectiva cônica, teremos uma visão periférica e curvilínea do ambiente, na qual há um centro de projeção infinito e os raios projetantes atingem os objetos da imagem, causando a ilusão de profundidade. Na perspectiva cônica, há o quadro, essa superfície plana na qual se representa a perspectiva dos objetos, o ponto de vista, representado pelo ponto V, que é um ponto no espaço ocupado pela vista do observador, o plano geometral, sobre o qual se faz a projeção ortogonal dos objetos, cuja perspectiva se procura, a linha de terra, representada pela linha LT, é a interseção do plano geometral com o quadro, a linha do horizonte, que é a interseção do quadro com o plano horizontal que passa pela vista do observador, o raio visual, a reta que vai da vista do observador até um ponto luminoso de um objeto, o ponto principal, a projeção do ponto de vista sobre o quadro, que está situado na linha do horizonte, e o ponto de fuga, isto é, o ponto estabelecido na linha do horizonte para tracejar retas que servirão de guias para a perspectiva. A perspectiva cônica pode ser representada por três pontos de fuga. A perspectiva com um ponto de fuga é geralmente usada para estradas, vias férreas ou edifícios que se encontram diretamente de frente em relação ao observador, e em todos os objetos que são compostos de linhas paralelas em relação à linha de visão do observador. A perspectiva com dois pontos de fuga traduz-se por dois pontos que representam um jogo de linhas paralelas. Por exemplo, um canto de uma casa. Poderíamos reparar que uma parede seria puxada em direção a um ponto de fuga e a outra parede em direção a um ponto de fuga oposto. A perspectiva com três pontos de fuga normalmente é utilizada para ver os objetos de cima ou de baixo. Além dos dois pontos de fuga anteriores, ou seja, um para cada parede, existe agora um novo ponto que define o teto, parte superior, e o chão, parte inferior. Exemplo: quando olhamos acima de um edifício, o terceiro ponto de fuga situa-se num ponto mais alto no espaço que os demais pontos. Obrigada por ter assistido essa videoaula.